Boa noite a todos. Como a todo ano, CSEE estará sempre na Câmara para dar sempre as novidades do ano e prestar o relatório de todo o ano de 2017. Gostaria de passar a palavra para a Suênia e fique à vontade, Suênia. Está com a senhora. Obrigada, vereador. Obrigada pela mesa, pela oportunidade de estar aqui apresentando o relatório de atividades do CIE do ano 2017. Meu nome é Suênia, eu sou a supervisora da unidade de Lages, o seu Edemar Santana de Lis, tudo bem? É o nosso vice-presidente regional. Então, nós vamos trazer para vocês conhecerem como que funciona o CIE em Lages, o que nós desenvolvemos e prestar contas do que nós fizemos para os nossos jovens no ano de 2017. Boa noite, senhores vereadores. É uma satisfação muito grande estarmos aqui nesta noite para contar um pouco da nossa história. E que bom quando a gente faz a história e pode contá-la. O CIE emancipou-se da cidade de São Paulo no ano de 1984, e teve, com essa emancipação, sua vida própria. Hoje, nós somos mais de 60 empresários que tratam das políticas públicas do CIE, voluntários, sem remuneração, disponíveis, sempre olhando o bem-estar do jovem no seu começo de trabalho, nos estágios. É assim que funciona o CIE de Santa Catarina hoje. Nós atendemos os 295 municípios de Santa Catarina, através de 21 sedes próprias, distribuídas nas principais cidades de Santa Catarina. Então, vamos ouvir agora a Suênia, que vai fazer o relatório das atividades do CIE aqui na nossa regional. Por favor, Suênia. Só um minutinho. A próxima? Não, aqui. Então, pessoal, o que é o CIE? O CIE é Centro de Integração Empresa-Escola. Desculpe ficar de costas, senhor. Fica à vontade. Nós somos uma entidade, começou em 1964, em São Paulo, montado por um grupo de professores e empresários que, na época, eles estavam preocupados com a questão do estudante, do jovem. Tem muita oportunidade, mas na hora de começar a vida profissional, a empresa sempre exige, tem experiência? Com o que você já trabalhou? Então, é difícil, né? E, em função disso, o CIE foi montado no dia 4 de abril, nós fizemos 54 anos de existência em São Paulo. Isso aí que surgiu a lei do estágio, onde a empresa tem alguns benefícios, ela dá oportunidade para o jovem de começar a vida profissional. Então, o CIE tem 54 anos de existência. Em Santa Catarina, nós estamos há 34 anos, em Lages, há 24 anos, atendendo os jovens do município, do estado e do Brasil. Próximo. Então, para vocês conhecerem, como o seu Edemar comentou, nós somos autônomos. A partir do ano de 2001, nós ficamos autônomos. Isso quer dizer o quê? Foi montado um conselho próprio em Santa Catarina, onde o seu Edemar, ele é vice-presidente regional, ele representa a região de Lages, do meio Planalto, do meio oeste, desculpa, e ali tem todas as cidades onde nós temos CIE. Nós atendemos o estado todo por quê? Somos em 21 unidades nas cidades maiores, e essas cidades maiores têm agências que atendem as demais regiões. Tá? Então, podem ver que o CIE está presente em todo o estado, com uma unidade, com uma agência, ou então com um posto de atendimento. Lages é uma regional do meio oeste, mas a região que eu atendo é toda a região da Amures, mais Santa Cecília e Curitibanos. Isso é a região de Lages, tá? E as demais atende cada uma a sua regional. Próximo. As ferramentas do CIE. São alguns trabalhos que nós desenvolvemos a nível de Brasil, e mais específico em Santa Catarina e Lages, é o que eu vou passar para vocês. Próximo.
que é o programa CIE Aprendiz? O programa CIE Aprendiz é a Lei 10.097 do ano de 2000, aonde busca para as empresas que elas deem oportunidade para os jovens através dessa lei. Quem pode ser aprendiz? Jovens com uma idade já determinada de 14 a 24 anos. Todas as empresas, quando não optantes do Simples, elas têm a necessidade de contratar os aprendizes. Na condição de aprendiz, menor de 16 anos só pode trabalhar na condição de aprendiz, que é de 14 anos até 24 anos, tá? Através da Lei 10.097. Próximo. Alguns módulos trabalhados. Por que são alguns módulos? O aprendiz, ele tem um período que ele fica na empresa e um período que ele fica lá no CIE, trabalhando alguns módulos de aprendizagem. Nós temos o Marcelo. O Marcelo é orientador da aprendizagem, ele trabalha esses módulos com os aprendizes. Aí, só para vocês terem uma ideia, alguns módulos que nós trabalhamos. Cidadania e Valores, 52 horas. Introdução ao Ambiente Organizacional, 64 horas. Cada módulo é determinado pelo Ministério do Trabalho. A mesma questão, o módulo, a questão da carga horária, e nós seguimos esses módulos. Para trabalhar com a lei do aprendiz, eu preciso ter uma autorização de Brasília, do Ministério do Trabalho e Emprego. Como o CIE tem todas as características, é uma entidade sem fins lucrativos, de assistência social, utilidade pública municipal, estadual, federal, nós conseguimos trabalhar, nós temos autorização para trabalhar com a aprendizagem. Próximo. Nós fazemos também acompanhamento com as famílias. Até o ano passado, nós fazíamos acompanhamentos trimestrais com as famílias. A partir do ano de 2018, nós vamos começar a fazer os acompanhamentos mensais. Qual o objetivo desses acompanhamentos? É que a família vá até o CIE, conheça o espaço onde os filhos delas estão trabalhando. E o objetivo também é buscar uma conscientização melhor da família para que elas auxiliem os seus filhos. Muitas situações a gente consegue reverter. Tem situações que a aprendizagem poderia ser cancelada e a gente tem um contato, nós temos uma assistente social onde trabalha com esses jovens, trabalha com a família e a gente consegue reverter, consegue manter esse jovem na aprendizagem. E o objetivo depois da aprendizagem é que ele possa ser efetivado na empresa, não como aprendiz, como funcionário normal. Buscando, então, a questão do aprendiz, esse é o objetivo, gente, é dar oportunidade para o jovem, 14 anos até 24 anos. Vejam que a lei do aprendiz, ela determina a faixa etária, 14 até 24 anos. Quando ela começou, era 14 a 18, lei do jovem aprendiz, depois ela passou para 14 a 21, adolescente aprendiz, depois ela passou para 14 a 24, que agora é a lei da aprendizagem. O senhor quer fazer algum comentário? Apenas neste momento é onde nós entramos com a nossa parte de profissionalismo, junto com esses jovens na sala de aula. Quando falta um professor, por qualquer circunstância, a Suênia me chama, seu Edemar, vem aqui mostrar a sua experiência profissional para essa juventude. E a minha tarefa principal é fazer com que esses estudantes recebam o que é que tem de ponta na parte administrativa daquilo que eu aprendi nos meus 37 anos de profissão, dizendo para esses jovens quais são os caminhos de desenvolvimento profissional. Essa é a minha tarefa que eu faço permanentemente, peço licença ao professor, sempre que visito o CIEE, quase que periodicamente, toda semana, eu entro na sala de aulas e propago, então, a minha experiência a essa juventude, dizendo sempre que aos melhores são dadas as melhores oportunidades. Então, há que se dar valor a esse contingente de jovens para que estejam preparados para o futuro. O senhor Edemar é uma pessoa muito querida por todos, gente, porque sempre que nós temos... O senhor Edemar é um conselheiro, ele está sempre presente lá na unidade. Então, assim, eu não comentei no começo, o CIE é uma entidade sem fins lucrativos, então o nosso conselho, ele presta um serviço totalmente gratuito.
Eu sou funcionária, meus colegas são funcionários, nós recebemos uma remuneração para isso. O seu Edemar, não. O trabalho dele é totalmente voluntário, está sempre à disposição. O conselho se reúne em Florianópolis, com os conselheiros do estado todo, se reúnem em Florianópolis para seguir as diretrizes do CIE. E é muito importante quando o seu Edemar, na fala dele com os aprendizes, ou então na entrega de certificados de alguns cursos que eu já vou passar para vocês, ele está sempre presente e com a experiência dele traz boas referências, motiva muito o pessoal. Então, CIE aprendiz, já passei, eu não sei se vocês têm alguma pergunta que vocês queiram fazer ou não. Tá. Outro programa que nós começamos, foi o que deu início ao CIE, foi a lei do estágio, como eu comentei antes, em 1964, gente. Então, a lei do estágio, diferente da lei do aprendiz, que ele estipula uma idade inicial e um término, a lei do estágio, ela só coloca a idade mínima para ele começar, que é de 16 anos. Quem é que pode fazer estágio? Jovens acima de 16 anos, que sejam estudantes do ensino médio, curso técnico ou superior. Quando é curso técnico ou superior, as atividades têm que ser bem direcionadas ao que ele estuda, sempre com a supervisão de um responsável para acompanhar no desempenho desse jovem, para ensinar como que funciona aquela determinada atividade. Muitos jovens, quem começa com estágio, ele já tem um diferencial em relação aos demais. Então, a gente sempre conversa com esses jovens. Quando você começa um estágio, você vai ver a prática, você vai ver a tua teoria direto na prática. E, com isso, você já tem um grande diferencial. Período máximo de estágio são 24 meses, podendo ser cancelado o contrato a qualquer momento. Benefício que o estagiário tem. Então, diferente do aprendiz, porque o aprendiz tem um vínculo trabalhista, o registro em carteira de trabalho é feito. O estágio, o documento legal dele é um termo de compromisso de estágio, onde a instituição de ensino está de acordo, o CIE, o estagiário e a empresa onde ele vai estagiar estão de acordo. Esse que é o documento legal. O que ele recebe? Ele recebe mensalmente o valor da Bolsa Auxílio. Essa Bolsa Auxílio depende de cada empresa. Ela não tem um mínimo e não tem um máximo. E ela também não é vinculada ao reajuste do salário mínimo. Auxílio transporte, o deslocamento dele até a empresa e a empresa até a casa ou então a aula. Percebo que é auxílio transporte, não é vale transporte igual ao funcionário com registro. Então, não tem aquele 6% de desconto também. Recesso remunerado, que é igual às férias, sem 1/3. Ficou 1 ano na empresa, pode se afastar 30 dias e recebe sem trabalhar. Ficou menos do que isso, recebe proporcional. Seguro de vida. Como estagiário não tem os benefícios previdenciários, porque não é recolhida o INSS, a lei exige que seja recolhida uma apólice em caso de acidentes. Então, nosso seguro ele cobre 24 horas por dia, independente de ser durante a semana, final de semana, seguindo a lei. Quanto a estágio, seria isso. E nós temos muitos estagiários em órgãos públicos, empresas privadas, comércio, com o mesmo objetivo da aprendizagem. Acabou o contrato de estágio, ou então, muitas situações, mesmo antes de acabar o contrato de estágio, alguns estagiários são efetivados pelas empresas. É o grande começo e é o que vai manter ele, com o valor que ele recebe da Bolsa Auxílio, é o que muitos podem terminar a faculdade. Porque, se não tivesse essa bolsa, muitos teriam dificuldade de dar continuidade. Então, além da lei do estágio, da lei do aprendiz, nós temos alguns programas sociais que o CIE mantém. Para deixar bem claro também, quem mantém o CIE são as empresas, quando elas contratam os estagiários ou os aprendizes. Eles repassam um valor mensal para nós. Nós não temos subsídio de governo, de ninguém, gente. Então, e a nossa manutenção é através desse valor mensal repassado pelas empresas, pública ou privada.
E, com isso, nós desenvolvemos alguns programas sociais. Um deles são as oficinas socioeducativas. O que são essas oficinas? Nós percebemos que o jovem, principalmente quem faz ensino médio, quando é técnico superior, geralmente ele já tem um pouquinho mais de conhecimento, como que eu vou me apresentar numa entrevista, o que eu vou falar, postura, apresentação pessoal. Agora, quem faz ensino médio, jovens de 16, 17 anos, eles não têm essa postura. Como que eu vou fazer um currículo? Então, nós começamos isso já em 98, 99, nós começamos com as oficinas socioeducativas. Então, essas oficinas, elas têm a duração 2 horas, 3 horas cada oficina. Reunimos os jovens e nós apresentamos para eles conhecimento, habilidades, atitudes, apresentação pessoal, marketing pessoal, currículo, e a gente dá aquela bagagem inicial. E nós percebemos que teve um bom resultado, porque esses jovens, na hora de fazer uma entrevista, a postura deles já foi diferente. O currículo, não é aquele currículo que você compra em papelaria, que você só escreve. Não, hoje eu já tenho um conteúdo. E como é certificado, eles já têm lá um curso de oficina socioeducativa, os módulos trabalhados, a carga horária, o orientador. Então, assim, o currículo dele não é vazio, ele já teve uma experiência, pelo menos, de uma oficina. E, realmente, na hora de encaminhar para as entrevistas, a gente percebe a diferença. Eu tenho 21 anos de CIE, e você consegue perceber, porque eu consegui acompanhar isso tudo, né, gente? A gente conseguiu acompanhar o trabalho, começando com estágio. Depois, quando nós começamos a oficina socioeducativa, nós percebemos a diferença desse jovem, como que é a postura dele. E até foi mais interessante, porque antes nós tínhamos a vaga, encaminhávamos o jovem, mas às vezes ele não conseguia ser selecionado. Participando de uma oficina, facilitou e muito. As vagas começaram a ser preenchidas. É um trabalho social do CIE também. Já fazem 2 anos, nós estamos em Lages. Antes nós levávamos para as escolas, as oficinas lá no CIE. Já faz 2 anos, nós começamos uma parceria com os CRAS aqui do município. Aqui, Correia Pinto, São Joaquim, Curitibanos, mas mais específico aqui na nossa cidade, onde todos os 9 CRAS, eles são atendidos com essas oficinas. Então, nós montamos um horário, a turma de manhã, turma à tarde, e nós atendemos esses jovens que fazem parte do serviço de convivência do CRAS. E abrimos também para as escolas que são da região. Temos um resultado muito importante também. E a gente procura, primeiro, priorizar esses jovens que já participam dos cursos, que são os jovens atendidos pelo CRAS. A gente procura beneficiar no primeiro momento eles, tá? Então, como eu comentei antes, nós começamos em 98, 99, as oficinas. Nós percebemos que foi um bom resultado. Mas o que nós podemos fazer para melhorar essas oficinas, fazer um trabalho mais avançado? Então, nós começamos com o PIT. PIT é Programa de Iniciação ao Trabalho. Então, ele tem 60 horas de duração, 3 horas durante 20 dias. Nesse PIT, primeiro eles recebem, são 30 horas, a parte comportamental, aquilo que eu comentei das oficinas e mais alguns temas mais avançados, e o restante das 30 horas, eles recebem noções de escritório ou noções de vendas. Então, nós conseguimos atender um público maior e um trabalho com mais qualidade, porque ele demora mais tempo. Imagina você reunir esses jovens durante 20 dias. Nós percebemos, quando a gente vai dar a aula inaugural, né? Poxa, assim, cabecinha baixa, de boné, bem tímido. E quando nós fizemos a entrega do certificado, a diferença a postura deles, a apresentação deles, a gente consegue descobrir muitos talentos aí no PIT. Só para lembrar, gente, é um trabalho totalmente gratuito, tá? Nós não cobramos nada dos aprendizes, dos jovens que vão até o CIE. O seu Edemar participa sempre das nossas formaturas que a gente faz, uma solenidade bem simples, mas para valorizar esse momento que eles estão participando, porque durante 20 dias, ou no CIE, ou numa escola, nós convivemos com esses jovens. Seu Edemar, alguma... Apenas contar um relato rápido assim sobre entrega de diplomas.
parece jovens, essa gurizada aí, era uma segunda-feira, terça-feira era feriado. Aí eu disse lá para esse público de que não esperassem para desfrutar o feriado, hajam imediatamente, porque se vocês não forem na frente, outros tomarão seu lugar. A mãe de um desses garotos chegou para mim e disse assim: o senhor não podia dar uma mão para encaminhar o meu filho? Eu vi assim a disponibilidade tão forte. Eu disse: eu lhe ajudo. A senhora está pedindo ajuda, eu lhe ajudo. Aí encaminhei no Senac, lá com a minha filha e tal. Este garoto foi posto por uma educação de lógica. Ele pediu ajuda e nós pudemos ajudá-lo. Então é assim que funciona. Esses estágios de primeiro emprego, é assim exatamente que funciona. Tem que ativar a disponibilidade do cidadão para que vá em busca do resultado. Isso é assim que funciona. Então, pessoal, assim, passei bem rápido, né, como que você trabalha. Agora você também bem objetiva, em função do horário, passar para vocês o nosso relatório. Alguns números para vocês referente ao ano de 2017 aqui em Lages e região. Não consta aí, foi uma falha nossa, mas nós temos hoje, porque sempre quando eu entro no meu sistema, de manhã eu chego lá, entro no meu sistema, aparece o número de jovens que estão aguardando uma oportunidade. Hoje eu tenho na região de Lages 4.200 jovens aguardando uma oportunidade de trabalho. Como que eu tenho essa informação? São jovens cadastrados no CIE. Ou eles fazem o cadastro quando eles vão no CIE, ou então eles entram no site do CIE e fazem o cadastramento deles. Mas o número exato que eu tenho hoje são 4.200 jovens. É claro, nós gostaríamos de dar oportunidade a todos, mas infelizmente a gente não consegue. É muito importante, porque nós buscamos o apoio das empresas, independente da lei, se é do estágio do aprendiz. E quanto mais oportunidade a gente conseguir abrir, melhor para esses jovens. Tá? Então, só um número para vocês verem. Não, mas agora só tem. Oi? Tá. Pode passar mais um. Então, nosso relatório. O PIT, nós atendemos no ano passado 42 jovens. E as oficinas socioeducativas foram 76 oficinas, beneficiando 280 jovens na comunidade de Lages e região. Próximo. O ano de 2017, nós tivemos a parceria de 561 empresas, independente se é da contratação de estagiários ou de aprendizes. São essas empresas que deram oportunidade para os jovens. O programa de aprendizagem foram beneficiados 408 jovens, encaminhados mais de 1.000. O que quer dizer isso, encaminhados mais de 1.000, gente? Então, a empresa abre uma vaga, nós não encaminhamos um único jovem, nós encaminhamos 3, 4 jovens para a empresa fazer a seleção. Por isso que tem um número de 408 jovens e mais de 1.000 jovens encaminhados. E esse 408 não quer dizer que é o número que eu tenho ativo hoje. Hoje eu tenho 231 aprendizes ativos na minha região. Mas são 408 por quê? Porque nesse período de 2017, entrou, saiu, que participaram da aprendizagem, pode ser que não estejam hoje, alguns não começaram em janeiro, no decorrer dos meses, então foram beneficiados 408 jovens. Próximo. O programa de estágio beneficiou 1.280 jovens, sendo encaminhados para entrevista também mais de 2.500 jovens. Vocês estão percebendo como o CIE tem um público bem grande? A gente atende, em média, 20, 30 jovens por dia. Na época, assim, início de ano, que tem um pico maior, a gente chega a atender mais de 80 jovens por dia, gente. Então, assim, para vocês conhecerem, eu acredito que todos conheçam onde fica o CIE, algumas fotos da nossa casa, sede própria, como comentou o seu Edemar. Essa sede própria só foi possível a partir da autonomia do CIE, que a gente começou a comprar sede nas unidades. Para que comprar sede? Até para que as pessoas vejam que o CIE é uma entidade séria, então a gente investe nas cidades onde nós temos a unidade do CIE. Pode passar. Algumas atividades realizadas com os aprendizes, dinâmicas de grupo, pode passar.
as visitas técnicas. Percebo que os jovens, eles não ficam só no CIEE, eles fazem visita fora também. Bombeiro, Marcelo, me ajude. Isso, pai. Isso. Então, sempre visitas fora, até porque visita fora, você consegue ver mais muita realidade. Tem muitos jovens que o que eles fazem? É a casa deles, a escola, o CIE e a empresa. Assim não, eles conseguem ter visão de outras atividades. Palestras também, pode passar, ações sociais. O ano passado foi feito com um CEIM do município, foi feita arrecadação, incentivo à leitura, pode passar, comunicação, pode passar, acompanhamento de estágio que a gente faz também com os jovens, pode passar, supervisores de estágio, as empresas elas têm um supervisor de todos os estagiários, então nós reunimos eles para falar o que é a lei, porque muitos não sabem, eu tenho um jovem aqui, um estagiário, mas o que eu faço com ele aqui? Então, a gente reúne esses supervisores para passar para eles a orientação do estágio. E nós estamos à disposição. Senhor Ademar, um comentário? Não, só no encerramento. Bom, eu queria agradecer em nome do nosso presidente, Mércio Pels, pela oportunidade de estarmos aqui, fazendo uma pequena prestação do nosso relatório anual e deixar a nossa casa lá na Belisário Ramos, à disposição dos senhores, a hora que quiserem visitar, por favor, estejam bem à vontade, que recebemos de braços abertos lá na nossa sede. Muito obrigado pela atenção e uma boa noite. Muito grato. E a gente coloca à disposição, caso a Câmara tenha interesse em contratar estagiários ou os aprendizes, nós temos 4.200 jovens aguardando uma oportunidade, pessoal. Obrigada pela atenção, gente. Eu quero só agradecer a presença dos senhores e da senhora, mas só que nós temos uma pergunta do vereador. Ainda gostaria de fazer uma pergunta. Pois não, vereador Gerson, fica à vontade. Então, obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar a Suene e o senhor Delmar, né, pelo trabalho que fazem. E aqui a gente recebe, naturalmente, muitas pessoas necessitadas nessa área, né? Falo em nome dos vereadores, eles abriram mão para um de nós somente falar, e com certeza é o agradecimento de todos que estão aqui, alguns tiveram que sair, mas de fato a gente percebe a importância desse trabalho que vocês fazem e a gente acaba encaminhando muitos jovens para lá. E a importância disso, né? Eu queria dar um relato porque eu particularmente não participei diretamente, mas eu entrei em empresas, via estágio. Não era nesse mesmo formato, porque já faz algum tempo, mas entrei via estágio. E a importância que é o estágio nessa fase do adolescente, né? Você tem essa importância. E estou na empresa até hoje, faço quase 30 anos de empresa na Ipagre, porque entrei num estágio, logo após fiz o concurso, mas foi um estágio. Né, e a importância de a gente ter isso como início, né, da profissão. E tudo que vocês fazem, naturalmente, qualifica ainda mais os nossos jovens. Né? Quero cumprimentar o Marcelo também, né, dar os parabéns, porque não é fácil, né, dar aula, eu já dei aula até, mas não é fácil. E essa área, principalmente, que você tem que profissionalizar o jovem, sendo que, imagina, o desafio ser enorme. Porque você tem que tentar embutir na cabeça dele ser um profissional, sendo que ainda ele nem sabe o que ele é, né? É adolescente, alguma coisa ali que nem ele mesmo sabe o que é, então deve ser muito difícil mesmo. Então, parabenizo a vocês. E eu queria te fazer uma pergunta, Suene. Não sei se tu tem esse dado, né? Eu vi ali que vocês têm hoje, aqui os dados de 1.000 jovens são da nossa região de Lages, né? Que você encaminhou mais de 1.000 jovens ali. Hoje você tem 408, se eu não me engano, mas desses 408 são 231 que faz essa transição ali, né? Enfim. Mas desses todos que vocês atendem, você tem algum número deles estarem empregados hoje? Né? Não sei se vocês fazem esse acompanhamento, né, depois de ele ir lá se cadastrar, passar por um estágio, ou mesmo não passando por um estágio, mas simplesmente passando por lá, senhor Ademar.
para saber se você tem esse dado de quantos desses estão empregados hoje. E deixo aqui meu abraço e meus parabéns novamente. Obrigada, vereador. Sim, dado específico, até 2 anos atrás, nós tínhamos 60% já efetivados. É claro, não quer dizer que seja só efetivado naquela empresa, mas a aprendizagem, o estágio que ele fez, contribuiu muito para que ele tivesse uma oportunidade. Hoje, recente, dados de 2018, eu não tenho, mas em função de números que nós já tivemos de pesquisas anteriores, sempre foi 60%. Assim, como eu comentei, não só em função do que, mas a oportunidade que ele teve. Ele já teve essa experiência inicial, então é um número bem alto. Perfeito. E assim, quando é empresa privada, muitos acabam sendo efetivados. Órgão público não tem como ser efetivado porque é através de concurso, né? Mas aquela experiência já consta no currículo dele. Abre muitas portas. Perfeito, 60% é um índice extremamente alto, né? Sim. Parabéns. Obrigada. Gente, eu só quero pedir desculpas. Eu comentei do Marcelo, que é orientador da aprendizagem, não apresentei meus colegas, tá? Eu gostaria de apresentar para vocês que estão aqui também. Tem a Ana Paula. Ana Paula, ela já está há 17 anos conosco no CIEE. Ela faz a parte de contratação, convênios com os estagiários. A Stephanie está 1 ano e pouquinho conosco, ela auxilia a Ana Paula. A Rita já está há 18 anos conosco. Ela começou com uma turma que nós tínhamos de alfabetização de adultos. A Rita é pedagoga, começou com essa turma. Depois ela começou com as oficinas, começou com o PIT, e hoje trabalha, está parte com os aprendizes, com as empresas. Tá? Obrigada, pessoal, por vocês estarem aqui. Obrigada, seu Edemar. E o CIE está à disposição de vocês. Obrigado a todos. Obrigado, Sueli. Obrigado, professor. Esperamos amanhã, às 18 horas, a todos. Obrigado. Até amanhã.